Voltamos com o espaço parlamentar aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Os meus convidados hoje são o vereador Luiz Flávio Dias, do PT, e o presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Jacareí, Luciandro Albuquerque. Bom, a gente falou no primeiro bloco um pouco basicamente sobre o que é essa reforma da Previdência, mas lógico que ela vai passar por várias discussões ainda no Congresso. Ela precisa de 2/3 na Câmara Federal e 2/3 no Senado em 2 votações para ser aprovada. E vai receber com certeza várias emendas dos parlamentares. E assim que ela for aprovada, sancionada pelo presidente Bolsonaro, qual vai ser a mudança daí para frente? O que vocês podem falar sobre isso? Olha, a mudança estrutural no que pertine à reforma da Previdência recai sobre a aposentadoria com mais ênfase. Por quê? Hoje nós temos um sistema que não se exige a idade mínima para a aposentadoria. O trabalhador pode aposentar sem ter nenhum padrão de idade se ele comprovar que teve um tempo de contribuição. Hoje a regra atual é que a mulher, quando completa 30 anos de contribuição, ela pode se aposentar independente da idade. O homem tem 5 anos a mais. Então, o homem com 35 anos de idade, ele pode dar entrada na aposentadoria e fazer ali, gozar do benefício para qual ele contribuiu por toda a sua carreira de trabalho, né? Hoje muda, então vai se exigir a idade mínima, né? Que para a mulher é de 62 anos e 30 anos de contribuição, e para o homem, 65 anos de idade e 35 de contribuição. Então, nota que a mudança ela é estrutural, porque nós temos um sistema que baseia-se apenas no tempo em que essa pessoa trabalhou. Mas, a partir de então, aprovada a reforma, se exigirá, além do tempo de contribuição, a idade mínima para a aposentadoria. Então, é uma regra que ela pode criar uma série de distorções, porque no nosso país não é raro encontrar pessoas, né? É o caso desse vereador aqui, que iniciou com registro em carteira aos 14 anos de idade. Então, se para o homem for exigir 65 anos, tem trabalhador que vai alcançar 50 anos de trabalho. Né? Mas aí, só desculpa interromper o senhor, claro. Mas daí cai naquela conversa que a gente teve no primeiro bloco da pirâmide invertida. Eu imagino que a ideia dessa reforma atual é que as pessoas vão viver mais, a expectativa de vida vai aumentar um pouco mais, e aí não teria, entre aspas, problema das pessoas trabalharem até 62 anos e 65. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para os cargos administrativos, obviamente que não há tanto dano à saúde física do trabalhador, mas eu pergunto a você que nos está assistindo, imagine um trabalhador rural que começou, e não é raro isso, com 14 anos no Cabo da Enxada, para aquele coletor de lixo que iniciou a atividade dele de trabalho aos 18 anos. A atividade que ele desenvolve, ela é muito nociva ao corpo, à saúde do trabalhador. Então, certamente, esse trabalhador não aguentará todo esse tempo de trabalho. Então, é necessário que a reforma se atente para isso. Olhar aquelas profissões em que é muito danosa a saúde física do trabalhador para haver uma regra de transição. Eu gosto muito, doutor Luciano, de uma regra de transição que tem no serviço público. Para cada ano que você excede no tempo de contribuição exigido, você diminui um na idade. Um exemplo, a mulher completou 31 anos de contribuição, não se exige 62, se exige 61 e assim sucessivamente. É preciso causar justiça, porque senão a gente vai fazer com que muitos trabalhadores que iniciaram cedo a atividade de trabalho não gozem da sua aposentadoria, porque não há corpo humano que aguente 50 anos de trabalho no Cabo da Enxada, 50 anos de trabalho, rodando 16 quilômetros, correndo quase uma meia maratona por dia para coletar lixo. Então a Previdência ela tem essas peculiaridades. Existem profissões que não geram tanto dano à saúde do trabalhador, mas uma grande parte das profissões não é possível que um trabalhador trabalhe 50 a 45 anos. Sem contar também, eu vejo o retrocesso social, né? E está existindo essa mudança no perfil da população? Sim, está, é inquestionável. Mas essa regra tem que, para quem está entrando no mercado de trabalho agora, e não penalizar
quem já vem trabalhando aí há décadas, né? Essa que é literalmente a sacanagem que está acontecendo, né? Opa, vamos mudar as regras? Vamos, mas de agora em diante, não para quem já está, né? Essa que é uma questão que muito se discute, e o que a gente fala é o retrocesso social. Uma das questões no direito previdenciário, existe esse princípio que veda o retrocesso social. Então, existe essa mudança no perfil da população? Existe. As pessoas estão vivendo mais? Estão, mas não vamos retroceder, né? Criar 2 critérios, né? Como foi bem colocado pelo vereador. A pessoa, a mulher com 60 anos e o homem com 65, se for aposentadoria por idade. E se for por tempo de contribuição, 30 e 35. Agora, o que o governo está querendo fazer? Juntar os 2. Ou seja, o vereador que começou a trabalhar logo cedo com 14 anos e espera se aposentar, é jovem, 35 aninhos, mas é jovem, estava contando que de repente poderia se aposentar daqui a algumas 10, 20 anos, mas de repente com a mudança do governo, essa reforma, vai ter que se aposentar com 30, 40 anos. Essa que é uma grande injustiça, né? E em relação às pensões, o que muda a partir da reforma da Previdência? Na pensão por morte, particularmente, hoje a pessoa que faz jus, né, o homem ou a mulher, ele vai receber 100% do valor, tá? Com essa mudança, o que está sendo prevista na reforma previdenciária? O 50% mais 10% por ente familiar. Ou seja, então, se for apenas a pessoa faleceu e deixou lá apenas o viúvo ou a viúva, então vai ter os 50% mais 10%, vai receber apenas 60%. Além da viúva e do além do cônjuge sobrevivente, tem mais um filho menor de 21. Então vai ser 50%, 10% para o sobrevivente, mais 10% para o filho menor. Então vai ser 70% do valor que vai ter que ser dividido, obviamente, nesses dois entes familiares. E assim que esse menor completar 21 anos de idade, vai cair os 10%. Então, vai voltar a receber os 60%. Enquanto, como eu disse inicialmente, hoje é 100%. E o mesmo vale para o auxílio reclusão, a mesma regra. Hoje o benefício seria 100% e passará a ser 50% mais 10% para cada ente familiar. Importante também, Rodrigo Mera, que o Dr. Luciandro é um profundo conhecedor na área da Previdência, né? Quando a gente fala de auxílio e reclusão, vou aproveitar a oportunidade aqui para desfazer o mito que tem na cabeça das pessoas, né? Porque o que está na cabeça de quem nos assiste, muitas vezes, né? A informação é tão violenta nesse sentido que vira verdade. As pessoas imaginam que a pessoa foi reclusa, foi presa, automaticamente ela já ganha ali um benefício de auxílio e reclusão. Isso não é verdade. Na verdade, aquele que foi preso é preciso estar contribuindo com a Previdência, ou seja, ele precisa estar empregado, né? Ele precisa reverter as suas contribuições para o INSS, porque se trata de um auxílio e que não visa o bem-estar do preso, daquele que foi preso, mas da família que ele deixou. Então, não é verdade que a pessoa, mesmo que não esteja trabalhando, quando é reclusa, recebe esse auxílio reclusão. Isso é um mito. A lei previdenciária exige que ele esteja contribuindo com a Previdência, que ele tenha toda a carência para poder a família ser amparada com esse benefício. Não é isso, doutor? Se o senhor quiser acrescentar alguma coisa? Exatamente. E também vale acrescentar que, pela regra atual, a pessoa pode ter iniciado o trabalho há um mês atrás e cometeu o delito, foi presa hoje. Então, a família que está ficando desamparada, essa família terá o direito ao benefício. Com a mudança da reforma, o que a reforma está prevendo, salvo o melhor juízo? Será necessário que a pessoa esteja trabalhando há no mínimo 2 anos para poder a família fazer jus a esse benefício. Ou seja, uma mudança muito drástica que visa efetivamente praticamente
talvez exterminar o auxílio reclusão. Isso. E sobre esses temas mais polêmicos da reforma, como, por exemplo, a situação do trabalhador rural, como o senhor falou, vários deputados já estão fazendo emendas para manter a situação como ela está hoje, né, a situação atual, e que não se mude isso quando a reforma for aprovada. Mas agora eu queria fazer com vocês dois um contraponto. Qual é o ponto positivo que vocês veem nessa proposta que está em tramitação no Congresso, na Câmara dos Deputados? Qual é o ponto positivo que essa reforma pode trazer para o Brasil, caso ela seja aprovada? Olha, eu só queria antes aqui, para a gente fechar na questão dos benefícios, falar também que há uma alteração na aposentadoria por idade. Então, hoje o homem com 65 anos exige dele 15 anos de contribuição e a mulher com 60 anos exige 15 anos de contribuição para aposentar por idade. Se a reforma for aprovada, esse tempo ele vai ser acrescido em mais 5. Então, o homem precisará contribuir 20 anos e a mulher também 20 anos de contribuição. Então, é bom deixar claro isso também, que caso a reforma seja aprovada, aumentará o tempo de contribuição para a aposentadoria por idade. Agora, Rodrigo, eu com toda sinceridade, eu tenho muita dificuldade de ver algum ponto positivo nessa reforma. Eu acho que o Brasil, ele perde a grande chance de discutir a questão central, que não está no INSS, mas está no serviço público, né? A renda do INSS, hoje a média, é R$ 2.400, ao passo que no serviço público ela ultrapassa R$ 8.000. Então eu vejo um ponto positivo quando o país quer discutir o sistema previdenciário, mas vejo de forma muito negativa quando tira dessa discussão também o setor público, o setor militar, que dá um gasto muito maior para o país, né? Então, acho que você discutir a reforma é importante. Nós, enquanto vereador, enquanto advogado, nós queremos discutir alguns pontos, né? Mas o que não dá é para a reforma chegar só com pontos que atingem aquele que não é o principal causador do déficit. Então, a discussão é importante. Eu espero que o Congresso, e aí é a importância da democracia que nós estamos vendo na prática, né? Porque não é porque o governo mandou uma proposta que ele acha que é a melhor, que vai ter que passar. Lá na Câmara estão lá representados todos os setores da sociedade, né? Então eu espero que esses pontos mais polêmicos sejam extirpados da reforma. Mas o que eu acho que era importante? Construir a partir do Congresso, e parece que vai ser isso, né? Você discutir regras de transição que você garanta ali aquele trabalhador que iniciou muito cedo, se aposentar também mais cedo daqueles que estão ingressando hoje no mercado de trabalho. E é muito complexo você fazer uma reforma no Brasil, porque quando a gente fala de longevidade, fala de expectativa de vida, no Sul e Sudeste é uma, mas no Norte e Nordeste é outra totalmente diferente, né? Estados do Norte, cidades do Norte que não chega a 55 anos, né? Como que nós vamos querer impor uma regra previdenciária para todo o território nacional com idade mínima de 65 anos? Então são reflexões que não são tão simples assim de se fazer, mas que precisariam de um debate amplo, não só envolvendo a Câmara dos Deputados, mas como todo o conjunto da sociedade brasileira. Ok. E vendo exatamente a sua pergunta, ou seja, fazendo o contraponto, o que a gente enxergaria de favorável nessa reforma, primeiro é importante a gente pontuar que essa reforma ela visa modificar o regime previdenciário dos servidores públicos, dos militares e dos trabalhadores na iniciativa privada. Para os trabalhadores da iniciativa privada, essa reforma é um verdadeiro retrocesso social. O que eu vejo de favorável nisso? Se essa reforma, se ela passar e efetivamente mexer com os servidores públicos e com os militares, aí sim o governo vai conseguir levantar dinheiro para pagar as dívidas públicas, porque esse que é o verdadeiro problema. O que o governo federal, qual é o problema? Como eu falei, as despesas do governo, da máquina pública. Então, e aí, como eu falei, são esses três trabalhadores que estão sendo afetados. Então, se os militares e os servidores públicos também
sofrerem com essa reforma, aí sim é o ponto positivo, que aí vai enxugar a Previdência como um todo e vai sobrar mais dinheiro para a parte pública, para o governo. Mas, para os trabalhadores da iniciativa privada, infelizmente, é um retrocesso social que até então na Constituição Federal está se falando que não pode afetar a Constituição, estaria indo contra. Por isso que é uma emenda à Constituição Federal, ou seja, então estariam modificando a Constituição Federal para poder mexer nisso. Rodrigo, se me permita, para que eu não seja tão pessimista assim, eu acho que a questão do pente fino nos benefícios da Previdência é extremamente importante, porque eu acho que é um caminho de a gente combater algumas fraudes, né? Não é a maioria dos benefícios que são concedidos que existe fraude, mas você combater essa fraude é uma forma de você também garantir que o orçamento da Previdência seja utilizado de forma justa. Então, com relação a esse aspecto, eu vejo positivo. Mas tem uma outra questão que a gente ainda não colocou aqui, e que você me permita, é que existem grandes devedores da Previdência Social, e são bancos. Bancos, é só olhar a lista dos maiores devedores, bancos que não são cobrados nessas dívidas, né? Estranho, você tem uma garra de leão, né, para atingir aquele que menos tem, mas aqueles que ganham muito dinheiro nesse país, com juros astronômicos, é o país que mais paga juros, é o Brasil, os bancos estão a salvo, né? Ninguém comenta em ter uma ação maior e mais efetiva para arrecadar esse dinheiro que eles sonegam, não sonegam só do governo, mas sonegam do povo brasileiro, porque à medida em que não contribui, isso impõe uma série de reformas como essa para arranjar, para conseguir receita. Exatamente. Sobre esse aspecto, se o governo fala que a Previdência está tão em crise, está deficitária, por que o governo então não cobra as instituições bancárias, as redes de televisão, algumas faculdades aí que são os maiores devedores? Clubes de futebol que têm isenção, e o governo simplesmente não cobra. Por que o governo não faz isso? Essa é a pergunta que fica no ar. Então, sobre isso, para a gente começar a finalizar o nosso programa, também um outro dado, a gente falou bem no comecinho do programa sobre esse rombo da Previdência, que segundo o governo, todo ano é gasto 290 bilhões de reais para ali tapar esse buraco do rombo da Previdência. O senhor falou de dívidas de bancos, de outras instituições. O total, segundo o Ministério da Previdência, são 450 bilhões de reais que essas empresas devem, que aí acabaria mais ou menos em 1 ano e meio da Previdência, o rombo não cobriria totalmente isso, valeria só por 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses, mais ou menos. Quer dizer, isso também é um outro ponto importante, né? Essas dívidas, por maiores que elas sejam, elas não cobririam totalmente esse rombo, se houver o rombo, como o senhor fala. Sim, é um problema, a Previdência é complexo, que nós não estamos aqui a defender que só a cobrança dessas dívidas resolverá o problema da Previdência. Nós estamos a defender que também essa seja uma medida que o governo precisa tomar. Não é porque não resolve que nós não vamos cobrar os bancos. E uma vez, Rodrigo, que a gente não cobre os bancos, você cria a cultura da sonegação. Se não cobra, por que eu vou continuar repassando? Então, na verdade, os bancos fazem uma jogada cruel com o povo brasileiro. Eles utilizam esse dinheiro que sonegam para poder emprestar a juros estratosféricos para o povo brasileiro. Então, sonegam para utilizar esse dinheiro para gerar mais dinheiro. Não existe país no mundo em que, quando o país está em crise, os bancos faturam mais. Esse é o caso do Brasil. O Brasil, na crise, quem fatura mais? São os bancos. Então, eu acho que o governo não pode ser leniente, ainda que não resolva o déficit, mas é preciso cobrar, é preciso ter efetividade nessas execuções, porque não tem nenhuma explicação o empresário pequeno, o trabalhador autônomo, ter que todo mês contribuir com o seu carnezinho e esses gigantes do mercado financeiro não contribuírem com a Previdência. Rodrigo, essas informações, esses números, com certeza são questionáveis, com certeza, porque se não fossem, né, não existiria motivo para primeiro, a Previdência fala que a Previdência está quebrada, então por que o governo tira 30% do dinheiro da Previdência para pagar outras contas que não são da Previdência?
É estranho. Se a pessoa está quebrada, por que vai tirar 30% dela? E segundo, se a Previdência está quebrada, por que não vamos cobrar os maiores devedores? Que são exatamente aqueles que estão fomentando a reforma da Previdência, inclusive para poder fazer a capitalização, que é o que o governo está querendo, mudar o regime, né? Ou seja, para que o trabalhador, ele contribua, saia exatamente do bolso dele aquilo que ele espera de aposentadoria lá na frente. Quem que vai fazer essa capitalização? São as instituições bancárias. Então, essa que é uma questão muito importante que a população precisa estar atenta e quebrar esse paradigma, isso que está sendo falado na televisão, que a Previdência está quebrada. Isso, a meu modo de ver, é uma ladainha, infelizmente. Tá certo, eu quero agradecer a participação de vocês dois aqui, o vereador Luiz Flávio Dias, o Luciano Albuquerque, da OAB de Jacareí. Muito obrigado pela participação. Olha, nós que agradecemos. Eu queria aqui cumprimentar o doutor Luciano, que é um notável, jovem, brilhante advogado aqui da comarca, que preside a Comissão de Assuntos de Direito Previdenciário da OAB. Eu também queria agradecer a sua entrevista, que é sempre bastante instigante, leva a gente a refletir sobre assuntos importantes, não só do município, mas da cidade. E você que acompanha o nosso mandato. Nosso mandato grava esses programas para que a gente possa levar a você informações sobre o seu direito. Se você tem a expectativa de tirar alguma dúvida, de tentar entender a forma da sua aposentadoria, pode procurar os advogados da comarca, pode também procurar a OAB, que a OAB certamente tem esse papel também de ajudar a orientar os trabalhadores da nossa cidade. Eu também agradeço a oportunidade ao vereador Luiz Flávio, a essa Câmara, na pessoa do Rodrigo, dessa oportunidade de estar levando a informação à população e dizer a você, munícipe de Jacareí e outros ouvintes também de outras cidades, que procurem seus direitos, ainda mais agora nesse momento aí, antes que seja aprovada essa reforma previdenciária, porque com certeza você tem direitos e exercícios, porque senão depois não adianta reclamar. Muito obrigado. Tá certo, obrigado pela presença. O Espaço Parlamentar fica por aqui e você continua com a programação da TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.